Estamos de volta, hoje direto do Cachaçaria Empório Dedé, aqui da Ponta Negra, mas você tem mais duas opções para fazer o seu happy hour, para fazer o seu encontro, para falar com a mulher amada, enfim, para trazer a sua namorada, a sua esposa, que tem no Parque 10, no Shopping Manauara, e hoje nós estamos aqui no Ponta Negra, no Shopping Ponta Negra, com aquele atendimento nota 10 de toda a equipe da Cachaçaria. Olha, eu fico bastante feliz porque nós temos a honra e a graça e o prazer de descobrir lugares maravilhosos como esse, um cenário maravilhoso e ainda está com boas companhias, que é o Dr. Sérgio Fontes, secretário de Segurança. Então, Sérgio, a gente vai entrar agora num assunto bastante polêmico também. Qual a sua posição com relação a essa impunidade que tem os menores? Hoje o menor diz assim, na cara, fala na imprensa, não, eu vou para lá mesmo, vou para cadeia e vou passar uns dias lá e daqui a pouco eu estou de volta fazendo crime, vai praticando tudo isso. Hoje o jovem está assim. Qual a sua opinião sobre isso? Olha, do ponto de vista pessoal e profissional, eu não vejo motivo para não baixar a maioridade penal. Não vejo dificuldade. A dificuldade... Aliás, eu vou mais longe, hein? Deveria ter já a pena de morte no Brasil há muito tempo. Aí eu já não iria tão longe, mas eu acho que baixar a maioridade penal hoje é uma necessidade, mas é uma necessidade que tem que vir acompanhada de uma reflexão. Não adianta botar esses menores na cadeia pura e simplesmente. Hoje, botar gente na cadeia é fornecer mais soldados para o crime organizado. E também mais despesa para o Estado. Exatamente. Eu defendo que se houver se houver o debate e se o povo brasileiro decidir, a sociedade brasileira decidir pela diminuição da maioridade penal, que esses jovens fiquem separados dos demais. Do meu ponto de vista, não vejo problema nenhum em baixar a maioridade penal, desde que eles sejam presos separadamente e tenham efetivamente oportunidades de reinserção, que cumpram a sua pena de maneira proporcional ao crime, mas que tenham possibilidade de reinserção na sociedade, porque o que nos mata hoje e o que a população tem que entender é a reincidência. Quem vai para o crime, quem vai para o sistema prisional, volta pior. Volta para o sistema prisional, volta pior. Esse era o meu questionamento. A cada volta, nós temos um criminoso pior. Então a gente precisa quebrar esse círculo vicioso, né? Este seria o meu próximo questionamento. Nossas casas de correção estão preparadas para recuperar esse menor? Olha, dar a ele uma direção de vida, dar a ele uma oportunidade dele se reinteirar na sociedade? Infelizmente, a nossa população carcerária é a terceira maior população carcerária do mundo. Infelizmente. A missão de cuidar desses presos é muito grande. Nós temos que, primeiro, afastá-los da sociedade, porque eles representam um perigo à sociedade. Segundo, dar uma retribuição à atividade delituosa deles, ou seja, uma reprimenda na altura e proporção do crime que eles cometeram, mas temos também a obrigação de reabilitá-los, sob pena deles voltarem e serem de novo uma ameaça para a sociedade. É um sistema muito complexo, é um problema muito complexo, esse problema do sistema prisional. O Estado está muito interessado no enfrentamento direto, honesto, numa discussão aberta sobre o sistema prisional. Nosso governador sabe dos problemas que afligem o Estado, não está disposto... Veja, as ordens que eu recebo do governador Melo é no sentido de cumprir a lei, apertar o quanto a lei determina que aperte e apoiar o nosso secretário de Justiça, que é o responsável pelo sistema prisional no Estado, não é a Secretaria de Segurança, é a Secretaria de Justiça. Dentro daquela ótica de quem prende e não cuida. Então, se a secretaria prende, outra secretaria cuida. Isso é uma diretriz dos direitos humanos. Mas tem uma razão para isso? Porque quem prende normalmente não pode cuidar. Eu faço o meu dever de prender e outra pessoa cuida, porque outro órgão, outra instituição não está envolvida
vamos dizer assim, emocionalmente nas condições que levaram à prisão. Então, tem uma posição mais isenta em relação ao preso. Mas e nós vamos aí ter... cabe um questionamento. Por quê que um cidadão do bem, ele vai preso, ele cumpre a pena dele não sei quantos anos. E o marginal que vai e assalta, mão armada e acontece, ele é preso. Daqui 2, 3 meses ele está fora de novo, na rua, fazendo o mesmo crime. Nós temos uma legislação que permite essas brechas e essas possibilidades de soltura. Às vezes ao cidadão pode parecer realmente inexplicável, mas é o legal. E os nossos juízes e promotores trabalham com o que o legislador brasileiro dá de ferramentas para eles, exatamente. Não é a melhor proposta, mas eu volto a dizer, nós temos um sistema prisional esgotado, ou seja, muito abaixo, muito aquém das necessidades, e eu quero dar um testemunho a respeito de quem trabalha com o sistema prisional. É muito difícil. Trabalhar com o sistema prisional no Brasil é muito difícil. Muitos presos, poucas vagas. Agora existem iniciativas que estão começando, como esse juizado de conciliação, essa audiência de conciliação, tem várias. A tornozeleira, botar uma tornozeleira eletrônica para aqueles que não são mais perigosos. Ou seja, o Brasil está evoluindo e está revendo a sua legislação. Eu sou otimista, acho que nós vamos conseguir vencer essas questões importantes para a segurança pública do Brasil. Eu não entendo por que o preso não pode ser produtivo. Por que não fazer hortas comunitárias? Por que não fazer algumas coisas que o preso vai ser produtivo? Porque, cara, custa muito caro um preso para nós que pagamos impostos, para nós que temos que honrar com os nossos compromissos, o preso custa caro. Além de, é o único país no mundo que dá um salário para um presidiário custear os seus filhos. E esse presidiário, ele não é produtivo. Dentro daquela ótica de que ele não pode ser obrigado a trabalhar, né? Mas, por outro lado, ele teria que trabalhar por uma questão de sobrevivência. É uma questão difícil, é uma questão para a sociedade brasileira discutir. Ou seja, não é o delegado, o promotor, o juiz, nem o secretário de segurança que decide isso. Quem decide isso são os nossos representantes no Congresso. E a gente quer crer que eles fazem isso baseado na vontade popular. Eu sempre digo que nós temos que fazer valer a nossa vontade junto aos nossos representantes. Nós elegemos os nossos representantes e devemos dizer a ele o que esperamos para os novos tempos. Diminuição da maioridade penal, trabalho obrigatório, descriminalização da droga. Essas coisas têm que ser discutidas abertamente. Eu sou contra, por exemplo, a descriminalização da droga, mas tem gente que é a favor. Vamos discutir e os nossos representantes se encarregam de dar a última palavra. Doutor, como é que o senhor vê o envolvimento de tantas mulheres? Porque no passado isso não existia. A gente via o tráfico, a marginalidade, era muito envolvida com o homem. Hoje as mulheres estão muito envolvidas. Como é que o senhor vê esse envolvimento? Edson, na violência, os homens ainda são a maioria. Os homicídios ainda são de jovens entre os 20 e 30 anos de idade e é a maioria esmagadora. Então, na violência, em crimes violentos, as mulheres ainda não ocupam uma posição relevante. Mas nos demais crimes, infelizmente, nós temos acompanhado aí um aumento do envolvimento de mulheres. Enfim, as mulheres são a maioria no Brasil. Até por uma questão numérica, seria de se esperar que houvesse cada vez mais mulheres cometendo crimes. As penas não são, muitas vezes, inibidoras da conduta delituosa. E aí nós temos mulheres cometendo crimes e, infelizmente, isso acontece e depois a gente tem que conviver com mulheres grávidas na prisão. Exatamente. Né? Mulheres tendo que criar filhos presas. Mas eu quero lhe dizer que isso é uma escolha pessoal. Ninguém comete crime obrigado, ou pelo menos a maioria não comete crime obrigado. Escolhe de livre e espontânea vontade
e tem que responder pelos seus atos. O juiz não pode se deixar levar, e não se deixa na maioria das vezes, nem o promotor, pela condição pessoal. Se a pessoa é nova, se é velha, se tem uma deficiência física, se está grávida, a escolha de cometer o crime é pessoal. Quem escolhe cometer o crime tem que estar preparado para pagar por ele, você não acha? Com certeza. Eu queria encerrar com uma pergunta que eu acho, com uma coisa que para a gente e para eles também é de primordial importância. Quais são os seus planos de ações nessa sua gestão? Olha, eu estou, como eu falei várias vezes, quero dizer de novo, estou muito contente com a equipe que o governador Melo escolheu para trabalhar com a gente, para trabalhar comigo e com meus colegas. Nós estamos trabalhando de maneira integrada. A nossa intenção é valorizar o cidadão, valorizar quem paga o nosso salário, valorizar o servidor da segurança pública, que sem ele não se faz segurança pública. E se eu puder e tiver a possibilidade de deixar uma marca, seria essa: o respeito ao cidadão e o respeito ao servidor da segurança pública. Isso é o que eu espero fazer de melhor. No campo operacional, operações integradas, junto com a Polícia Federal, com as Forças Armadas, bloqueio das drogas na fronteira, enfim, nós temos um mundo de coisas para fazer, inclusive numa parceria público-privada. Eu tenho me reunido muito com os empresários para ver o que eles podem ajudar na segurança pública e acho que nós vamos construir mais. Eu tenho que dar crédito ao meu antecessor pelo que ele fez. Ele produziu muito na segurança pública, o Coronel Vital, e espero poder produzir tanto quanto ele e colocar mais um tijolo nesse castelo que é a segurança pública no nosso estado. Gente, nosso tempo é pequeno para muitas coisas que a gente tem para falar, mas infelizmente fizemos o terceiro e o quarto bloco. Esse é o quarto bloco, onde nós exprimimos a nossa sequência de turismo. Mas nos encontramos então na próxima quarta-feira, oxalá seja aqui na Cachaçaria do Dedé ou em outro qualquer lugar. Mas nos encontramos sempre na TV, em tempo, canal 10, SBT, e na TV NET, canal 26, sua TV a cabo. E na TV web, então, www, 24 horas no ar. Até lá, muito obrigado, doutor Sérgio, pela gentileza de estar conosco mais uma vez. E espero que você faça desse programa a continuidade das suas coisas, das suas ações. Muito obrigado.